Queridos irmãos da Sociedade Espírita Paulo de Tarso, que o Divino Mestre possa nos despertar o mais profundo amor em nossos corações, nos trazendo muita paz, muita harmonia e sabedoria em nossas vidas. Como tema de hoje, nós gostaríamos de conversar sobre o texto Para Testemunhar, do livro Caminho, Verdade e Vida, o texto número 71. E ele coloca bem assim: e vos acontecerá isso para testemunho. É claro que ao ler muitas vezes as dificuldades que a gente tem na vida ao longo dos nossos dias, a gente pode ficar perguntando: será que Jesus se alegra com as dificuldades, com o sofrimento às vezes da nossa vida? E nós, se fizermos uma reflexão um pouco mais profunda, nós vamos perceber que existem muitas necessidades de aprendizado do homem na terra, nos seus testemunhos, e compreende essa indispensável necessidade das provações, dos obstáculos que a vida nos traz. Quando o mestre nos convida alguém para o seu trabalho, para a sua seara, não é para que a gente chore em desalento, em tristeza, ou que a gente repouse em alegrias constantes. Na verdade, os textos nos explicam que se Jesus nos convidou, é porque já considera nós dignos de testemunho. A exemplo de muitas vezes na escola, quando a gente estuda ao longo do ano inteiro, chega aquele momento de fazer a prova. E a prova é aplicada e a gente, por mais que gostaria de perguntar ao professor, ele anda ao nosso lado em silêncio, observando, acompanhando. Não quer dizer que estejamos sozinhos, mas é aquele momento em que nós vamos aferir os nossos conhecimentos na vida. E muitas vezes as dificuldades vêm para nós testemunharmos o grande, o pequeno ou o aprendizado que nós já conseguimos fazer na nossa existência. E é claro que a gente muitas vezes vai se lembrar que ainda nós temos dificuldades na vida, não tenha dúvida nenhuma disso. E tem um texto que o Emmanuel também nos traz assim: o aprendiz menos atento acredita que pode servir a dois senhores, que é possível atender a todos os desvarios dos sentidos sem prejudicar a paz da sua alma. Entretanto, Jesus ensinou diferente. Jesus nos mostrou que não dá para nós conciliarmos a dois senhores ao mesmo tempo. Nós temos a necessidade da edificação espiritual que permanece na vida de cada um, acesa, forte, imperiosa, que se faz em cada um momento. Mas nós pensamos muitas vezes que nós conseguimos conciliar o bem e o mal. O bem para os meus familiares, para meus amigos, e muitas vezes eu vejo o mal ao nosso redor e não sei como evitar, mas eu tento acreditar que é possível viver bem com o mal do sofrimento dos outros ao nosso redor. Nós pensamos às vezes que é possível viver o amor e o ódio concomitantemente. O amor aos nossos familiares e o ódio na terra, o ódio em desavenças, em brigas e em guerras ao nosso redor. Nós achamos que é possível termos a saúde e alimentarmos uma série de vícios e maus costumes na nossa existência. Nós pensamos que é possível viver a verdade e só quero a verdade, mas muitas vezes eu aceito a mentira ao meu derredor, porque às vezes é cômodo e confortável na nossa vida. E sobretudo, nós ainda acreditamos numa paz com a guerra armada. Acreditamos ainda que é possível fazer a paz, mas através de armamentos e de belicosidade. São contradições que nós convivemos e que ainda não conseguimos superar todas essas dupla realidade que nós nos encontramos na nossa própria vida. E nós percebemos que o homem está indo em viagens espaciais, começa a fazer suas viagens para Marte, começa a desvendar cada vez um macrocosmo, começa a desvendar cada vez mais o mundo microscópico, começa a entrar nos desvendamentos da decifração dos DNAs para combater as doenças, começa a cada vez mais investigar, mas não consegue investigar a si mesmo. Ele não consegue se conhecer ainda muitas vezes. Não encontra a si, não encontra Deus e muitas vezes se sente sozinho, se sente em depressão, se sente abandonado, em plena convivência com seus próprios irmãos.
E é interessante essa questão porque existe uma lenda no passado em várias tribos que diz que uma ocasião Deus reuniu os animais e perguntou para eles onde poderia esconder um tesouro muito precioso, que o homem só tivesse acesso quando estivesse mais maduro, mais experiente e mais sábio. E os animais se colocaram a dar resposta. Alguns disseram, talvez pudesse esconder esse tesouro na lua. E Jesus respondeu, não, o homem é curioso, olha para o céu todas as noites e vai querer chegar à lua e vai descobrir com facilidade. Um outro sugeriu que talvez pudesse esconder no fundo dos oceanos, e Jesus pensou, mas o homem que vai aos céus também vai ao fundo dos oceanos. Outro tentou sugerir que escondesse no fundo do solo, e as sondas viriam a descobrir isso com velocidade muito grande. E aí, diz que o tatu astuto colocou, quem sabe esconde dentro dele mesmo, no seu próprio coração. E realmente, o homem vai levar muito tempo para descobrir o seu tesouro no seu próprio coração. E essa é a questão mais fundamental da nossa existência, conhecermos a nós mesmos, nos amarmos, amarmos ao próximo, amarmos a Deus, e esses tesouros vêm com a experiência das vidas, vêm com a experiência da sabedoria, do amor, dos testemunhos na nossa própria realidade. E isso é tão verdadeiro que na época de Jesus conta-se que um doutor da lei, querendo testar Jesus, perguntou qual era o principal mandamento. E Jesus colocou, amarás teu Deus e de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E realmente, nesses ensinamentos, Jesus tenta mostrar que aí está a sabedoria, da lei de amor para com Deus, para com o próximo, como a si mesmo. Mas só o entendimento dessa passagem já é extremamente profunda e a necessidade de vivenciar isso é mais do que nunca necessária, e principalmente nesse período de Natal, de Ano Novo, onde fazemos as nossas renovações, onde fazemos os nossos novos entendimentos da vida. Ao final de um ano tão difícil, vale a pena refletir um pouco a respeito dessa realidade. E Jesus já nos explicava essa situação, nos dizendo assim, se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Nos mostrando claramente que fica difícil nós buscarmos a Deus se não conseguimos nem sequer ainda reconhecer o próximo ao nosso lado. Quando nós vamos buscar então, nessa necessidade de aprendizado, o nosso próximo, amar ao próximo sem nos envolvermos, fazendo bem, a caridade, mas sem sentir a dor, sem participar dessa relação com o próximo, também nós vamos perceber que é uma relação distante. Nós temos a necessidade de nos envolvermos para esse amor ser completo, e quando fazemos essa ligação com o próximo, buscando ajudá-lo, nos envolvendo com os sentimentos, participando da realidade, doando do nosso tempo, da nossa realidade interior, é que nós vamos descobrir o próximo e a nós mesmos também. E nessa relação mais profunda, onde nós sentimos a vida, onde nós sentimos as nossas fraquezas, as nossas limitações, nós vamos começando a descobrir a divindade dentro de nós mesmos. A relação com o próximo, com o outro, ela é necessária como um espelho que revela a nossa intimidade. Ela espelha, muitas vezes, pelas reações que o próximo incide sobre nós, a nossa natureza interior. Se nós fazemos o mal, muitas vezes, o nosso próximo retribui com o mal. E aí nós começamos a perceber que algo não está bem e temos a necessidade obrigatória de transformar os nossos conteúdos interiores. Então, o próximo é necessário na nossa convivência para nós nos descobrirmos, para espelharmos os nossos sentimentos interiores, para espelharmos as nossas reações e entendermos. Entendendo o próximo, eu começo a me entender, eu começo a perceber a minha realidade interior e vou aprofundando isso e começo a descobrir o amor, a divindade dentro de nós. E o amor é a chave, e é o convite que Deus faz a todos nós. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E existe uma velha passagem que diz assim, procurei Deus e não encontrei.
Procurei a mim e não me achei. Procurei o próximo, encontrei os três. Mas eu tenho que estar junto nessa relação. Não adianta fazer uma caridade distante, que eu patrocino, que eu entro com dinheiro, que eu entro com recursos, mas que eu não me envolvo no processo. É uma transformação interior desse processo. E nós sabemos que muitas vezes é possível a gente viver sozinho, dificilmente nós vamos conseguir evoluir. Porque isso, a própria lei de sociedade que Allan Kardec já nos dizia, o outro é o nosso espelho, onde refletimos o nosso nível de evolução. E essa relação com o próximo, com Deus, ela é fundamental para a nossa transformação. Transformação pelo amor. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender essa questão do amor, e os gregos muitas vezes vêm nos socorrer nesse processo. Quando nos perguntam, qual é a dimensão do nosso amor? E os gregos classificaram em 4 níveis de amor. O primeiro nível de amor seria o amor porneia, que ainda é aquele amor iniciante, muito infantil, egoísta na forma de ser, que ele é o ser que deseja ser amado. Ele só se vê a si mesmo, ele só se percebe as suas necessidades. É um ainda amor infantil, centralizado e egoísta. É aquela pessoa que quando vai no mundo dos negócios, ela só quer saber do seu lucro, não interessa que prejudique os próximos ou que deixe em situações muito difíceis. Nas relações com a amizade, ele necessita do amor, da amizade, do amigo, mas não se preocupa o que acontece com o amigo e tenta muitas vezes até tirar proveito das situações. Ele não age necessariamente para fazer o mal, mas ele busca compensar as suas necessidades, ele busca atender o seu ego. À medida que ele vai evoluindo, ele começa a passar por um amor mais elaborado, um amor talvez eros, como diziam os gregos, que é o amor adolescente. Ele consegue visualizar que existe o seu próximo, mas depois dele, em regime ainda bastante egoísta. Menos egoísta do que o amor pornéia, mas ele ainda tem a necessidade de ser amado. É uma relação ainda focada no seu querer. Mas já reconhece e aprecia o próximo naquela relação. Gosta dessa interação. Mas ele ainda está em primeiro lugar em todas as situações. É aquele amigo que muitas vezes aprecia as amizades. Mas se o seu amigo está numa condição melhor do que ele ainda se entristece. Porque ele ainda tem que ser a necessidade do centro das atenções. E é claro que ele vai evoluindo esses testemunhos de amor e ele passa então para aquele amor philos, que é aquele amor fraternal, que envolve, que tem lealdade, que tem igualdade, que busca o mútuo benefício de todos, a dedicação ao ser amado. É o amor que também se expande à sua própria profissão, à natureza, aos animais, à vida, que se doa, que interage com o próximo e se alegra na medida que consegue corresponder em reciprocidade esse amor aos seus familiares, à vida, aos amigos. É um encontro que começa a se dar do verdadeiro eu, começa a identificar a divindade nas relações, ele gosta do próximo, gosta de si, e começa a perceber o outro que habita dentro dele mesmo. E esse amor vai cada vez mais profundo e vai se desenvolvendo para o amor ágape, que é o amor de Jesus. É o amor da gratuidade, que não sente a dor, se entrega. Ele faz pelo amor à vida, faz dando-se em prol do outro. É o amor universal, crístico. Como o próprio Paulo de Tarso dizia, não sou mais eu que vivo em mim, é o Cristo que vive em mim. Faz o movimento para o amor cósmico. É claro que todos nós temos essas características desse amor presente em nós ao mesmo tempo. Muitas vezes nós somos com a nossa família esse amor philos, profundo, que deseja ver bem e em boas situações. Mas talvez até com o nosso próprio cônjuge ainda sejamos um amor eros, ainda um pouco centrado na nossa realidade, que queremos mais atenção, que queremos ser amado e não amar na mesma relação. Ou às vezes até com os próprios pais, nós temos ainda uma mistura desses sentimentos, mas não quer dizer que não estejamos fazendo a nossa evolução. Qual o amor que deveríamos ter? Aquele que nós temos.
O necessário é que a gente faça a evolução individual, que a gente esteja sempre dinamizando, crescendo, ampliando a nossa capacidade de amar. E realmente, como nós vemos, a alma somente pode se elevar às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo, e apenas encontra felicidade e consolo na prática da caridade. Sede bons, deixai de lado a terrível chaga do egoísmo, é o que Joana de Ângeles nos explica. E ela coloca 3 princípios fundamentais. Eu nasci para servir. Quase todos queremos ser servidos. O mal que me fazem não me faz mal. O que me faz mal é o mal que eu faço. E o terceiro ensinamento que ela nos traz é: eu nasci para amar, diferente de ter nascido para ser amado. Essas 3 colocações que a Joana de Ângeles nos faz, elas nos despertam dessa necessidade fundamental de nos conhecermos a nós mesmos através da ajuda ao próximo, do despertar desse amor mais profundo dentro de nós e de nos despertarmos para a vida de uma forma diferente. E claro, quando nós vamos fazendo essas reflexões, nós vamos nos deparando com algumas situações. Puxa vida, mas esse ano está quase terminando e talvez eu não tenha feito nada. Eu estou cansado, estou sem ânimo, e eu que pensava que ia aproveitar esse ano para crescer, para melhorar. E se nós vamos refletir, muitas vezes nós nos jogávamos na vida exterior. E esse ano dessa pandemia nos jogou novamente para o interior dos nossos lares, para o interior das nossas próprias vidas, nos colocando muitas vezes frente a frente com o nosso eu, nos trazendo às vezes tristezas, melancolias. E nós vamos perceber aquela velha história que conta que um monge estava com seus discípulos e, para despertar essa percepção da realidade interior e exterior, começou a procurar alguma coisa. E os discípulos perguntaram para ele: o que procuras, mestre? E ele diz: não, estou procurando alguma coisa. E começou a procurar e saiu para a rua e procurava, e todos eles disseram: bom, deixa nós te ajudarmos a procurar, o que tu procuras? E ele disse: eu estou procurando uma agulha. Uma agulha, mas aqui na rua, como é que nós vamos achar alguma agulha? E ele procurava, e as pessoas perguntaram para ele, os discípulos perguntaram para ele: mas onde é que foi a última vez que tu viste essa agulha? E ele disse: foi lá dentro. Mas por que nós estamos procurando aqui fora? Porque aqui fora é mais fácil. E muitas vezes nós nos lançamos à vida exterior e vivemos intensamente fora de nós, na busca de completar o nosso interior. E não vamos conseguir, porque é mais fácil procurar lá fora, mas o conteúdo, essa ligação com o próximo, com Deus, nós vamos encontrar dentro do nosso interior. E essa busca, muitas vezes, talvez, essa dificuldade desse ano pela pandemia, nos atirou para dentro de nós novamente. Nos traz as reflexões, nos traz as necessidades de pensarmos novamente no que eu estou fazendo, como está sendo a minha vida, e talvez a gente tenha se dado conta que talvez eu não tenha feito tudo o que eu gostaria. Talvez eu tenha brigado mais dentro da minha casa, eu não amei como eu deveria ter amado, me descuidei dos amigos, me afastei, talvez não cuidei bem da minha saúde, não me encontrei comigo mesmo, e eu estou à deriva, estou às vezes não na intensidade que nós gostaríamos de ter. Talvez a minha baixa autoestima esteja aflorando e eu não me acho tão bom quanto antigamente e começo a reflexionar e começo a me dar conta das necessidades interiores, coisa que quando eu vivia na sociedade intensamente, quando eu me projetava para fora, eu não estava descobrindo. E é claro que isso nos traz um pouco de tristeza, mas mais uma vez Paulo de Tarso vem nos socorrer. Ele dizia na carta aos Romanos: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E aí ele mostra que essa dualidade existe dentro de nós, que nós não devemos nos desesperar, que nós devemos nos dar conta da nossa própria realidade interior e devemos trabalhar, devemos nos renovar.
E uma leitura errada, muitas vezes, desse ensinamento de Paulo, como o próprio Maquineu fez no século III, ele começou a perceber nessas leituras de Paulo que existe o bem e o mal, e interpretou de uma forma errada, que a matéria seria o mal e o espírito seria o bom, e começa a combater o mal, e começa, de certa forma, na história, a dividir todas as coisas entre o bem e o mal. E novamente nós erramos nessa leitura. E começamos a entender de uma luta do bem contra o mal, quando no universo criado por Deus não existem lados, existem filhos. Todos somos filhos, não mudamos de lado. Apenas continuamos a caminhada da evolução. É uma visão diferente. E na vida a gente tem essa impressão de que existe o bem e o mal. E essa luta contínua. E esse despertar quem fez foi Rossando Klingen, numa palestra que dizia: não existe lado do bem e mal. Existem aqueles irmãos que continuaram a evoluir, que continuaram a aprender e se deram conta de comportamentos não mais plausíveis, não mais necessários na nossa conduta, e começa a se mudar, e começa a despertar a mudança interior dentro dessa realidade. Porque nos damos conta que a ocorrência do erro é natural, porque ainda não estamos alinhados com as leis divinas dentro de nós. Então, se errar é humano, nós tantas vezes dizemos isso, mas nós não queremos aceitar, porque nós queremos buscar a perfeição. Só que nós queremos avançar sobre a perfeição sem construirmos o nosso interior, sem nos darmos conta de que a perfeição só está em Deus. Errar é humano. Quando erramos, nós queremos achar culpados, queremos punir, e não nos damos conta que nós temos a eternidade e a necessidade, o gosto, a vontade de trabalhar o nosso íntimo com amor, com sabedoria, com paciência e com perdão. Não nos damos conta das nossas fragilidades. Quando nós desejamos avançar para a perfeição sem darmos conta das nossas deficiências, nós perdemos a oportunidade de evoluir. Porque aquele que não reconhece as suas falhas não consegue se transformar. Ele acha que já está bom. E estando bom, ele não precisa fazer mudança. E quanto mais perfeito ele se encontra, mais ele erra dentro das suas condutas. Então, se dar conta das suas fragilidades, da necessidade que nós viemos ganhar habilidades nessa existência, que nós vamos errar sim muitas vezes. Poxa, então qual é a mensagem do Evangelho? A grande mensagem do Evangelho é nos despertar para o amor e para o perdão. Para o amor divino que vai se dando conta à medida que vamos nos relacionando com o próximo, que vamos nos relacionando com Deus, que vamos evoluindo nos nossos sentimentos, mas também aprendendo a perdoar o próximo, para que nós consigamos perdoar o nosso íntimo, para que nós possamos nos perdoar a nós mesmos e não condenarmos uma luta entre o bem e o mal, entendendo que o mal vai evoluindo, vai se transformando à medida que nós vamos amadurecendo. É como num jardim de infância, que muitas vezes vemos as crianças brigando por um brinquedo, mas que no futuro serão os melhores amigos, e que se divertem e que sempre necessitaram um do outro para serem felizes e construir a sua própria realidade. Nós temos que entender que nós temos essa eternidade e que nós estamos vivendo daqui um pouco, quem sabe, num planeta de regeneração. Mas não é o planeta de regeneração, são as pessoas que vão se regenerando, são as pessoas que vão se transformando e que cada um de nós vai exigir uma atitude de ação no bem, uma mudança individual de cada um. Não é simplesmente o planeta que vai se transformar. Nós é que vamos nos transformando por ações, por mudanças, por transformações. E esse é um processo de maturidade, de entendimento, de transformação gradativa que nós vamos fazendo no nosso interior. E nós vamos nos dar conta que todo o Evangelho realmente traz essa divina mensagem da eternidade, traz a divina mensagem do amor e do perdão. E essa reconciliação com Deus, essa reconciliação com o próximo, essa reconciliação consigo mesmo e essa ligação mais profunda com Deus
que nós devemos fazer na nossa vida. E quantas vezes nós nos deparamos com esses sentimentos de amargura, esses sentimentos talvez às vezes de mágoas, de vinganças às vezes. E todas as vezes que nós começamos a alimentar esses sentimentos, nós começamos a reavivar as dores, os sofrimentos, e nós temos que nos dar conta da necessidade do perdão, do entendimento. Porque cada vez que nós reavivamos essas dores, das dificuldades que nós temos, o nosso cérebro, pelo seu mecanismo, ele ativa as emoções, ele ativa as dificuldades. É como se nós estivéssemos revivendo aquele momento e vai despertando doenças, desequilíbrios dentro de nós. Nós temos que nos dar conta que, às vezes, quando nós temos mágoas profundas, não é que nós vamos esquecer, mas nós temos que esquecer a dor que aquilo envolvia, fazendo uma realidade. Não é esquecer as dificuldades do passado, porque nós não vamos fazer isso, nós vamos refazer uma leitura, vamos fazer um reaprendizado disso. E não existe evolução sem uma transformação. Não existe evolução sem uma releitura dos próprios aprendizados, numa visão mais otimista, numa visão mais positiva da própria vida. É fundamental nós nos darmos conta que nós não controlamos o que nos acontece, mas nós podemos controlar as nossas próprias reações. E a grande dificuldade não é entender por que me aconteceu, mas o que eu vou fazer com o que fizeram de mim, ou o que fizeram conosco. E nós vamos nos dar conta que muitas vezes numa família, 3, 4 filhos, uma situação difícil, cada filho vai perceber diferente. Alguns vão se traumatizar, outros nem vão se dar conta do problema e outros vão usar aquilo com um aprendizado diferente. É a maturidade frente aos problemas, a leitura, e não o mal que nos fizeram que nos importa, mas o que eu faço da minha resposta frente àquela própria dificuldade. A minha reação depende de mim, depende do meu controle. Não é o mal que me fazem, mas o que eu faço das minhas reações frente àquela dificuldade. E essa superação dos meus sentimentos, a autoaceitação, a mudança agora de uma atitude mais positiva, é o que o Evangelho nos ensina. E o próprio Livro dos Espíritos nos diz: o verdadeiro espírita se mede pelo esforço de se melhorar. Melhor do que punir é educar. Melhor do que sofrer é amar. Viemos para ganhar habilidades nessa existência. Viemos nos fortalecer no conhecimento. Viemos para dar testemunho dos conhecimentos que vamos ganhando nessa própria existência. E nós sabemos já que a sabedoria e o amor são as grandes asas que os anjos se utilizaram para alçar voos aos seus tronos divinos em amor e em sabedoria. Mas também Emmanuel nos ensina que quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Quem ama sempre está à frente daquele que tem a sabedoria. Vai mais adiante. Aquele que já consegue amar sempre está um pouco mais à frente nesses espaços de conhecimento e de amor que a vida nos traz. E quem sabe esse período de Natal, esse período de Ano Novo, não é algo que pode despertar em nós algo concreto para que nós possamos a fazer no próximo ano, que nós começamos a manter ativo, vivo nossas experiências de vida, aquilo que nós podemos usar já dos nossos próprios conhecimentos. Tem uma velha história que nos dizia ser fundamental fazermos todos os dias algo por uma outra pessoa, seja um almoço, seja um chá, seja um telefonema, seja cuidar de alguma forma do próximo. Fazer algo por mim mesmo. Um estudo, uma boa leitura, um bom descanso, um bom repouso, mas cuidarmos um pouco do nosso interior. Deveríamos fazer algo também que eu não tenho vontade, mas que precisa ser feito.
arrumar algo, um estudo, um aprendizado. Deveríamos fazer também um exercício físico, uma caminhada, com um companheiro, utilizando, quem sabe, o primeiro princípio de fazer algo para outra pessoa, fazendo um exercício, conversando, mas que nós deveríamos fazer algo para uma pessoa, por mim mesmo, fazer algo que eu não gostaria, mas que fosse necessário, fazer um exercício físico, fazer um exercício mental de uma reflexão e fazer fundamentalmente também uma oração em que envolva a gratidão, nos darmos conta do quanto que nós já temos, do quanto bem que nós já caminhamos dentro de nós. São 6 princípios básicos que podem, basicamente, com simplicidade, nos nortear os nossos horizontes desse ano que se aproxima. E é fundamental a gente se dar conta de que a vida não nos pede grandes atos de heroísmo. Ela nos pede que a gente consiga viver, que a gente aprenda, que a gente tenha paz, que a gente tenha harmonia no nosso interior para seguir à frente. Tem um texto muito bom no livro Fonte Viva do Emmanuel, no texto número 50, que ele coloca: avancemos. Uma passagem de Paulo coloca bem assim: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Mostra, sem dúvida nenhuma, que muitas vezes nós nos acomodamos, nos aquietamos, porque fomos talvez sofridos, passamos por dificuldades, perdemos um parente querido, tivemos uma incompreensão, sofremos alguma fuga de amigos, sofremos doenças, desequilíbrios e nos abandonamos. E muitas vezes essa questão nos machuca e nós ficamos sem o horizonte, sem a esperança. E nessa leitura de Paulo, ele coloca de alguma forma que a gente esqueça todas as expressões inferiores do dia de ontem, que a gente avance para os dias iluminados que nos esperam, porque as mudanças, as dificuldades, os sofrimentos são testemunhos, são aprendizados, são oportunidades que a vida nos traz para nos renovar. Não que a gente venha se sentir culpado, não que a gente venha entre essa luta entre o bem e o mal, mas que nós possamos expressar os aprendizados que nós já estamos fazendo nessa vida. Porque não viemos para sofrer, nós viemos para transformar a nossa própria realidade. Tem também uma outra mesma leitura nesse livro, fantástico. Chama-se Na Senda Escabrosa, do Fonte Viva também do Emmanuel. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Promete a divina bondade, nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos a certeza que a toda tempestade é seguida por uma atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. A grande mensagem que nós temos, a síntese para esse finalzinho de ano e para o ano que se começa é que realmente nós viemos para um testemunho, que nós viemos para o nosso aprendizado das nossas próprias necessidades e que muitas vezes nós estamos desatentos no mundo exterior e que é necessário fazermos as nossas reflexões e não nos afligirmos se a vida nos dirige para situações muitas vezes difíceis, que ela vai muitas vezes para a conquista do nosso seu interior, através do conhecimento do próximo, do nosso envolvimento e do nosso conhecimento a Deus, do despertar do amor, que é aquele amor que muitas vezes nós não entendemos como se dar. Nós falamos que tem o amor de pai para filho, nós temos o amor de irmão para irmão, mas não entendemos as nuances do egoísmo, da necessidade de amar, um amor ágape dentro de nós. Nós temos que despertar muitas vezes que nós vamos errar muito e que essa necessidade de errar tem que despertar o nosso amor e, sobretudo, o perdão dentro de nós. E que mesmo que tenhamos errado muito, é hora de continuar caminhando, porque, conforme diz Emmanuel, não é uma briga entre o bem e o mal, mas a necessidade de nós continuarmos avançando,
de nós continuarmos evoluindo nas nossas necessidades e que sempre nós vamos ter o apoio da espiritualidade na nossa vida. Tem uma mensagem para a gente finalizar, muito bonita, que eu achei, do próprio Adenauer, que eu vou tomar a liberdade de a gente ler, porque ela nos remete exatamente, talvez, aquilo que estejamos precisando ouvir nesse novo ano. Ela diz assim, que o início de um novo ciclo, de uma maior consciência da própria imortalidade, inclui o amor como sentimento a ser materializado no nosso cotidiano. Espero que não esqueçam de renovar os propósitos de fazer o bem, de distribuir sorrisos, de levar a sério o perdão, de brincar consigo mesmo, de educar o coração, de levantar o olhar para o olhar do outro, de dizer a Deus que vai trabalhar em seu favor, que Deus participará da nossa vida, que Ele vai ser o grande homenageado nesse aniversário, neste ano, neste Natal, neste ano novo que se inicia nas nossas vidas. E que nós nunca nos esqueçamos da nossa imortalidade, que somos viajantes no tempo e no espaço, que nós não esqueçamos de amar e de perdoar sempre, com as mensagens mais importantes da nossa existência, amar e perdoar, nos ligando ao alto, pela nossa prece, pela nossa renovação, sem esquecermos de darmos conta das nossas fragilidades, porque ao nos darmos conta das nossas fragilidades, nós temos condições de mudar. E se nós acharmos que já estamos bom, dificilmente nós vamos fazer uma mudança interior, porque não acharemos essa necessidade. Então as nossas fraquezas, as nossas fragilidades são luzes que nos apontam para o nosso crescimento interior, tão necessário para realmente conseguirmos evoluirmos e fazermos os nossos aprendizados. Que nós sejamos muito felizes, que nós possamos usar os nossos erros, as nossas dificuldades como alavancas poderosas de uma vida mais feliz. Muita paz, muito amor a todos, um feliz ano novo, que Deus esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado.